A bastonária dos enfermeiros, Ana Rita Cavaco, é convidada da edição da noite. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Sra. Bastonária. Citávamos ainda agora esta reação do Ministro às declarações que fez, declarações em que alertava para o risco que os doentes correm por causa da falta de enfermeiros. Não é um bocado alarmista colocar a questão desta maneira? No fundo, está a lançar uma desconfiança sobre o Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que essa desconfiança está lançada a partir do momento em que se tornaram públicas as imagens que todos nós assistimos no Hospital de Faro e noutros hospitais que, entretanto, foram sendo divulgadas. O que é alarmista é nós escondermos os problemas que temos dentro do Serviço Nacional de Saúde. E, efetivamente, não há ninguém que nos esteja a ver em casa e que diga que um enfermeiro para 40 pessoas ou para 60 pessoas consegue efetivamente garantir a segurança daqueles cuidados e a qualidade dos mesmos. É impossível. Estamos a falar exatamente de que riscos, de que tipo de falhas? Pode dar-nos alguns exemplos? Imagine uma só pessoa para 40 pessoas, 40 doentes que estão dependentes, internados em maca, em corredor, porque isto não se passa só nas urgências, todos os dias chegam à ordem imagens do mesmo cenário que nós vimos na urgência do Hospital de Faro, em serviços de internamento. E, portanto, imagine um enfermeiro para essas 40 pessoas, para vigiar o estado de saúde delas, para administrar medicação, o aumento de erros, porque um enfermeiro que está com esta pressão, que na maioria das vezes não tem tempo para ir à casa de banho, não tem tempo para comer, é evidente que é um enfermeiro que vai cometer mais erros, é humano. E tudo isto faz com que os cuidados sejam inseguros. Qualquer pessoa percebe isto. Isto são dados internacionais, os 30 mil enfermeiros que a Ordem fala são dados da OCDE. O próprio FMI, no ano passado, no final do ano passado, fez um reparo a Portugal precisamente... Portanto, era o reforço que gostaria que houvesse. São os dados que a OCDE nos dá e o FMI dizendo que para que os cuidados sejam seguros e que exista uma chamada dotação segura, que é o número mínimo de enfermeiros para garantir a segurança dos cuidados e a qualidade dos mesmos, faltam 30 mil enfermeiros no sistema de saúde em Portugal, num país que tem 15 mil enfermeiros portugueses no estrangeiro. Nós formamos enfermeiros para exportar. E a Ordem dos Enfermeiros tem exatamente a mesma estimativa que a OCDE em relação a essas... Nós guiamos-nos pelos números internacionais porque a Ordem tem uma norma de cálculo, que é a chamada dotação segura, que nos diz em cada serviço quantos enfermeiros é que deveriam estar para que esses cuidados sejam seguros. Eu dou um exemplo, nos cuidados intensivos em Portugal, esse rácio é um enfermeiro para 2 doentes. Em Inglaterra, por exemplo, é 1 para 1 em cuidados intensivos. Portanto, se estes rácios fossem cumpridos, e são diferentes de tipologia de serviço para tipologia de serviço, ortopedia é diferente, medicina é diferente, cirurgia por aí fora, se fossem cumpridos, porque não são, efetivamente precisávamos de 30 mil enfermeiros. Nós fizemos uma proposta no SNS para haver uma contratação faseada nos próximos 10 anos de 3 mil enfermeiros por ano. Fizemos as contas, são 65 milhões por ano. E isto são migalhas num orçamento de Estado que gasta tanto noutras coisas e nós não nos cansaremos de dizer, por exemplo, na banca, e quando falamos da vida das pessoas, é muito difícil que haja um reforço orçamental para o Serviço Nacional de Saúde e não compreendemos porque tem que haver um pacto entre todos os agentes políticos. E fazia aí esse retrato, de facto, do caos que existe em urgências hospitalares. A Sra. Bastonária tem também publicado fotografias nas redes sociais com essas imagens, mas todo esse retrato que faz da situação dos enfermeiros, não acha que isso torna ainda mais incompreensível, por exemplo, a pressão dos enfermeiros para a reposição mais acelerada das 35 horas de trabalho semanais? Isso vai piorar a situação. Eu não acho, porque toda a gente tem direito, quando trabalha, à sua dignidade e às condições para poder trabalhar. E estamos a falar de um grupo de profissionais que lida com aquilo que para nós é impensável lidar, com a morte, com o sofrimento. É um trabalho muito exigente, de facto. E os enfermeiros têm, neste momento, milhões de horas a mais que o Estado lhes pede para fazer, e isto é um sinal inequívoco de que o Serviço Nacional de Saúde carece de mais enfermeiros. Os últimos dados públicos
do próprio Ministério da Saúde. Em 2016 foram feitas pelos enfermeiros mais de 2 milhões de horas a mais, que ainda por cima ainda nem lhes foram pagas. E estamos em 2018. E os hospitais dizem que não têm nem dinheiro para lhes pagar, nem têm dias para lhes dar, porque, por absurdo, se amanhã tivéssemos que dar todas estas horas que os enfermeiros fizeram a mais gratuitamente, é bom que se diga, e todos nós temos direito a essa dignidade no trabalho, os serviços teriam que fechar, porque são muitas horas de facto. E, portanto, o terem as 35 horas concorre também para aquilo que estávamos a falar relativamente à segurança dos cuidados, porque é uma classe profissional que, pela pressão que tem, não pode trabalhar tantas horas, efetivamente. E a Ordem tem um estudo de 2016 que encomendou, que diz que 1 em cada 5 enfermeiros está já a trabalhar a exaustão, com todos os riscos que isto acarreta. Mas sabemos, Sra. Bastonária, que estes problemas que, enfim, identificou ao longo desta conversa não são problemas de agora, eles já existem há muitos anos. E o Governo, ainda ouvimos o Ministro a dizer isso mesmo, que o Serviço Nacional de Saúde está muito melhor do que estava há 2 anos, precisamente quando ele chegou à pasta. Sente que tem havido, de facto, esse esforço por parte do Executivo para melhorar o SNS? Não. O que nós sentimos e a avaliação que fazemos, primeiro, a dívida à indústria farmacêutica está nos níveis da chegada da Troika, está maior. E, portanto, não sei onde é que isso é um indicador de que o Serviço Nacional de Saúde estará melhor. Depois, os rácios, o número de enfermeiros por utente está pior. Nós encontramos unidades de cuidados continuados, já dissemos isto várias vezes, por exemplo, com 2 pisos, cada piso com 20 ou 30 camas e 1 enfermeiro. Isto não é prestar cuidados de qualidade. E, ao contrário do que diz o Sr. Ministro, foi o Governo que menos contratou enfermeiros, porque a conta que o Governo faz é fácil de desmontar. Estamos a falar de substituições de enfermeiros que vão de baixa, não são novas contratações, não entram novos enfermeiros para o sistema e, portanto, infelizmente não houve esse aumento. E depois, sempre que há um problema, e nós criticamos muito isto, o Sr. Ministro recorre ao privado. Ou seja, em vez de investir no Serviço Nacional de Saúde, quando há uma crise, ou melhor, só quando ela se torna pública e é preciso resolver, e ele diz-nos isto muitas vezes, que não gosta do estilo de denúncia pública, e quando é preciso resolver, então vai gastar mais dinheiro recorrendo ao privado, em vez de investir no Serviço Nacional de Saúde, e acaba por gastar mais dinheiro, de facto. Vamos aguardar também por outras questões que surjam, entretanto, nomeadamente possíveis respostas do Governo a essas reivindicações que os enfermeiros têm feito. Sra. Bastonária, obrigada pela presença. Obrigada eu, obrigada, boa noite.